E eu quero convidar os amados para abrir as vossas Bíblias junto comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Livro de 1 Samuel, capítulo 15. Eu quero ler 22 versículos. Eu quero contar uma história que tem me chamado, tem falado comigo durante essa semana, e tenho certeza que vai falar com você também. Livro de 1 Samuel, no capítulo 15, e diz assim a palavra do Senhor. Amém? Versículo 1 diz assim: Samuel disse a Saul: Foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos, jumentos. Saul convocou o povo e fez a contagem em Telaim, 200.000 homens de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Ameleque e pôs em emboscadas no vale. Então disse aos queneus: Vão embora, afastem-se e saiam do meio dos amalequitas, para que eu não destrua vocês juntamente com eles. Porque vocês usaram de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando eles saíram do Egito. Assim os queneus, se retirando do meio dos amalequitas. Então Saul derrotou os amalequitas desde Ávila até chegar a Sur, que está diante do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém destruiu todo o povo a fio de espada. Mas Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os cordeiros e tudo o mais que era bom. A isso não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa sem valor e desprezível destruíram. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo: Lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor durante toda a noite. Samuel madrugou para encontrar Saul pela manhã, mas anunciaram a Samuel: Saul já chegou a Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Depois, dando volta, passou e desceu a Gigal. Samuel encontrou Saul, e este lhe disse: Que você seja bendito do Senhor. Executei as palavras do Senhor. Mas Samuel perguntou: Então, que balido de ovelhas é este nos meus ouvidos? E que mugido de bois que estou escutando? Saul respondeu: Trouxeram isto dos amalequitas, porque o povo guardou a melhor das ovelhas e os bois para sacrificar ao Senhor, o seu Deus. O resto destruímos totalmente. Então Samuel disse a Saul: Espere, vou declarar a você o que o Senhor me disse esta noite. Saul respondeu: Fale. E Samuel continuou: Não é verdade que, mesmo sendo pequeno aos seus próprios olhos, você foi colocado por cabeça das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. O Senhor o enviou a este caminho e disse: Vá e destrua totalmente esses pecadores, os amalequitas, e lute contra eles até exterminá-los. Por que então você não deu ouvidos à voz do Senhor, mas se lançou sobre o despojo e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Versículo 20.
Então Saul disse a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe Agag, o rei de Amaleque, e destruí totalmente os amalequitas. Mas o povo... Aí olha o que ele fala. Mas o povo pegou do despojo ovelhas e bois, o melhor do que estava destinado à destruição, para oferecer ao Senhor, o seu Deus, em Gigal. Porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que gordura de carneiros. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, pela meditação da tua palavra. Senhor, que essa palavra, Senhor, venha encher os nossos corações, que essa palavra venha encher as nossas mentes, e que o seu Espírito Santo venha trazer o entendimento, Senhor, daquilo que nós precisamos entender. Por isso, Pai, abençoe nossas vidas, ministra os teus propósitos nas nossas mentes e nos nossos corações, e que nós estejamos preparados, Senhor, para te servir em espírito e em verdade. Eu declaro sobre a vida da tua igreja a bênção e repreendo qualquer coisa, Senhor, que venha se levantar e impedir, Pai, a concentração da tua igreja na meditação da tua palavra. Abençoe nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos e te louvamos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Tema da palavra de hoje, cheguei a falar um pouquinho aqui pela manhã. Deus foi tão misericordioso que falou um pouquinho pela manhã, abençoou em muito o nosso presbítero João, abençoou muito ele, e eu creio que foi só a confirmação daquilo que eu tinha que trazer essa noite. E o tema da mensagem de hoje é: cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Para aqueles que estão debaixo de autoridade, é sempre bom entender que missões e tarefas são para serem cumpridas. Nós que estamos debaixo de qualquer autoridade, em qualquer ambiente, em qualquer situação, nós precisamos entender, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que nós possamos avançar, nós precisamos ser submissos. Estar debaixo de autoridade é reconhecer que a pessoa que está acima de você, hierarquicamente, ele tem um cuidado, ele tem um zelo. Por exemplo, você tem um pai, você tem uma mãe, você admira ele e você está debaixo da missão dele. As nossas esposas, geralmente, elas também estão debaixo da nossa missão, mas isso não significa que nós estamos acima das nossas esposas, que nós estamos acima dos nossos filhos. Nós estamos juntos, comunados, com a certeza de que, por mais que nós enfrentemos um caminho de dificuldade, nós seremos mais que vencedores. Nós teremos a nossa vitória. Nós alcançaremos os nossos objetivos. Então, estar debaixo de autoridade significa estar debaixo de uma missão. Isso me faz recordar um filme campeão de bilheteria, um filme brasileiro campeão de bilheteria. Um filme que foi conhecido mundialmente. O nome desse filme é o Tropa de Elite. Filme que acredito que todos aqui já viram aquele filme. E o filme, ele relata policiais que, para combater a criminalidade, através de um comandante, sobem nas principais comunidades, nas principais favelas do Rio de Janeiro,
para combater justamente aqueles bandidos, traficantes, milicianos, bandidos, assim o filme relata. E todas as vezes que aqueles homens se reuniam, eles deixaram um jargão que é utilizado até hoje, apesar de tanto tempo desse filme, esse jargão é utilizado. É um jargão antigo usado no meio militar, né? Que se diz: missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Essa mensagem, ela viralizou. Ela viralizou durante todo esse período de tempo. E é justamente olhando para essa passagem de 1 Samuel 15, nós vemos a história de um homem que não está disposto a cumprir com a sua missão. Nós vemos aqui Saul. Saul não estava disposto a cumprir sua missão. E qual foi a missão dada por Deus a este homem? Este homem era uma autoridade no reino de Israel, ou seja, uma autoridade do reino de Deus. Esse homem, ele tinha a missão de honrar o Senhor. Honrar como? Através da obediência, destruindo seus inimigos. Se meu microfone estiver alto, por favor, eu peço que abaixe um pouquinho, tá? Tira um pouquinho. Amém? Ele tem a missão, e a missão dele é destruir os inimigos. Olhando para esse texto, eu separei aqui, meus irmãos, só para a gente entender os estudos, eu separei uma estrutura, a estrutura do texto, para ficar fácil para a gente entender. Então eu coloquei aqui o primeiro. No verso 1 e no verso 3, nós estamos vendo o profeta movido pelo Espírito Santo, dando a Saul uma missão. Ou seja, o profeta ele começa a explicar para Saul, ele começa a dar as diretrizes para Saul, como ele deveria cumprir com a sua missão. Para que nós possamos entender o tema da mensagem, ou seja, os 3 primeiros versículos, nós temos um homem que recebe uma missão. Na segunda parte do trecho, vai do versículo 4 ao versículo 9, nós temos o falso cumprimento da missão. O homem que volta da missão dizendo: eu cumpri, eu fiz, eu realizei, ele falava com alegria, ele falava como se tivesse obedecido fielmente a palavra de Deus, só que ele não tinha obedecido. A terceira parte vai do versículo 10 até o versículo 23. Nós temos a intervenção de Deus pela falta do cumprimento da missão. Ou seja, Deus dá um sermão, Deus dá palavras duras pela falta do cumprimento da missão. Porque esta missão foi dada a esse homem. Deus tinha muitos motivos para dar esta missão a esse homem. Primeiro, este homem, ele era o representante do povo. Se ele é o representante do seu povo, ele é o representante de Deus. E aí, nós começamos a entender por que ele era o representante do povo. Ele foi constituído rei. E todo rei que era constituído, o profeta, ele tinha que ungir as mãos com óleo e assim orar sobre a vida daquele rei. Sem essa consagração, aquele homem não poderia ser rei. E eu quero te fazer uma pergunta. Quantos representantes de Deus tem aqui na igreja hoje? Acho que você não entendeu. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Abre para mim, Enzo. Olha o que está escrito: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, versículo 6, e nos constituiu reino e sacerdote para o seu Deus e Pai, e a ele a glória, o domínio para todo sempre. Amém. E eu quero lhe dizer uma coisa: Davi foi ungido com óleo. Davi foi ungido com óleo pelo homem, mas você foi ungido pelo precioso sangue do Cordeiro, e ele te capacitou como rei e sacerdote aqui nesta terra. Eu vou perguntar mais uma vez: quantas pessoas tem aqui, quantos representantes de Deus nós temos aqui na igreja hoje?
está muito fraco, não tem representante de Deus aqui nessa igreja não. Estão precisando comer a feijoada da dona Heloísa para ficar mais forte, né? Meus irmãos, nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Deus nos capacitou, Deus nos purificou, Ele nos encheu da presença dEle. Ele nos ungiu. Nós somos representantes de Deus. E nós temos uma missão. Por isso eu quero lhe dizer, cumpra a sua missão. Você tem uma missão. Você, como representante de Deus, eu como representante de Deus, nós como representante de Deus, nós temos uma missão. E qual era a missão de Saul? Obedecer a Deus, honrar a Deus. Sabe qual é a sua missão? Você já parou para pensar qual é a sua missão? A nossa missão aqui na terra, além de obedecer o Senhor, é glorificar o Senhor com a nossa vida. É manifestar a presença de Deus aqui nessa terra, não só de palavras, mas com atitudes de fé, com atitudes que colaboram para o reino de Deus, com atitudes que exaltam e glorificam o santo nome do Senhor. Essa é a vontade de Deus. Nós, como os representantes, nós precisamos entender o sentido do plano de Deus para a salvação dos seus filhos. E nós, como os filhos de Deus, temos que cumprir com a nossa missão. Olhando para o contexto histórico, quando o povo sai do Egito, Deus guiou aquele povo. Deus guia aquele povo pelo deserto. E numa certa parte da viagem, rumo à terra prometida, o povo sofre um ataque de Amaleque. O povo sofreu um ataque amalequita. Imagine o povo cansado, fadigado, depois de atravessar o Mar Vermelho, depois de tanta dificuldade. Aquele povo que sofrendo lá no deserto, eles são atacados pelos amalequitas. E quem são os amalequitas? Os amalequitas são descendentes de Esaú. Quem é Esaú? Esaú, filho de Isaque, irmão de Jacó. Eles são descendentes. Amaleque, ele era neto de Esaú. Então ele funda aquela tribo. Ele funda aquele segmento, aquela religião, uma religião politeísta. Eles adoravam outros deuses. Eu pensando, raciocinando, e quero que você raciocine comigo, aquele povo cresceu vendo Esaú reclamando: Jacó roubou minha bênção, Jacó roubou a minha primogenitura. Ele reclamando, ou seja, aquele povo foi avançando, foi crescendo com ódio dos seus irmãos, com ódio das pessoas, daquelas pessoas que eles tinham como parentes. Ei, meus irmãos, já parou para pensar que você pode estar sentindo ódio, que você pode estar com dor, que você pode estar com cisma, com implicância com alguém da sua família? Já parou para pensar que alguém da sua família pode estar te atacando? Já parou para pensar que você pode ser, muitas das vezes, atacado até pelos seus próprios irmãos da sua igreja? Já parou para pensar que esse conflito que tem gerado, será que você está se deixando vencer por esse conflito e isso está atrapalhando que você cumpra com a sua missão? Será que isso tem mexido com você de uma forma que você não tem conseguido cumprir com a sua missão? É algo que a gente tem que pensar. Algo que a gente tem que pensar em relação a isso. Mas, voltando aqui para o contexto, Deus prometera riscar Amaleque debaixo dos céus. Nós vemos isso em Êxodo, capítulo 17, no versículo 12 a 14. Êxodo capítulo 17, olha o que está escrito: quando as mãos de Moisés ficaram pesadas, pegaram uma pedra e puseram debaixo dele, para que Moisés sentasse. Arão e Hur sustentavam as mãos de Moisés, um de um lado e o outro do outro.
assim as mãos dele ficaram firmes até o pôr do sol. Versículo 13. Josué destruiu os amalequitas a fio de espada. Versículo 14. Então o Senhor disse a Moisés: escreva isto para a memória num livro e repita-o a Josué, porque eu vou apagar totalmente a memória dos amalequitas da face da terra. Ou seja, Deus estava preparado para acabar com a descendência dos amalequitas. Ele estava preparado, e Deus profetizou isso, não foi uma vez, foram diversas vezes. Deuteronômio capítulo 25, versículo 17 a 19, olha o que diz. Aleluia. Não mate, não cometa adultério. 25, Deuteronômio 25, capítulo 25, versículo 17 e 19. Lembre-se do que os amalequitas fizeram no caminho, quando vocês estavam saindo do Egito. Eles saíram ao encontro de vocês no caminho, e quando vocês estavam abatidos e cansados, atacaram na retaguarda todos os desfalecidos que vinham atrás, e não temeram a Deus. Eles conheciam a Deus. Eles conheciam a Deus. Eles atacaram seus próprios irmãos. Eles atacaram as pessoas que eles tinham como parentela. E é isso, meus irmãos, que tem acontecido. Eu tenho uma coisa comigo. Às vezes, alguém chega cansado, aborrecido, fadigado da semana, ouviu um desaforo no trabalho, teve um problema com o filho, se desentendeu com o marido ou com a esposa, e vai falar comigo: meu irmão, se eu não tenho que falar, a gente precisa estar sensível. O Espírito Santo, ele nos revela. Se eu não tenho que falar, eu fico calado. Se o Espírito Santo não colocar nada na minha boca, eu fico calado. E quando eu vejo que a pessoa precisa de ajuda, a única coisa que me resta fazer é dar um abraço. O abraço, ele fala, na maioria das vezes, muito mais do que palavras. Então, nós precisamos entender o sentido do que o Espírito Santo quer ministrar nos nossos corações. Nós não podemos, de maneira alguma, atacar os nossos irmãos. Nós temos que ser atentos a ouvir o tardio falar. Nós precisamos da presença de Deus nos conduzindo. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para fazer uma função de quê? Uma função de bombeiro. Aonde o circo está pegando fogo, a gente vai com a água da vida, como nós cantamos aqui. Nós vamos pedir os rios de Deus, nós vamos pedir a presença de Deus, e no caso nós temos que o quê? Apagar aquela chama, nós temos que apagar aquele fogo. Nós somos as pessoas que receberam o Espírito Santo, então nós temos a paz que excede todo entendimento. Então nós precisamos propagar a paz acima de tudo, nós precisamos viver essa paz, nós precisamos entender isso. Então, havia a promessa de Deus em destruir esse povo, e Saul foi o homem escolhido para isso. A promessa de Deus lá no passado iria se cumprir em Saul, porque Deus, ele já havia profetizado que dele era a vingança. Dele era a vingança, então ele iria usar alguém, ele iria usar um profeta, ele iria usar um servo dele. E a grande oportunidade, dessa vez, foi para Saul. Saul tinha grande oportunidade de ser reconhecido na Bíblia como o rei que cumpriu o propósito e um chamado de Deus. Saul, como rei, como conhecedor da fé, como estudioso da Bíblia, ele conhecera tudo o que havia acontecido no passado. Ele sabia o que estava acontecendo. Só que parece que Saul não leva isso em consideração. Saul não leva isso a sério.
pois Deus queria exercer juízo sobre os amalequitas. Então Deus havia prometido excluir aqueles homens da face da terra, e estava ali a grande oportunidade. Essa oportunidade era de Saul, era a grande chance de Saul ver a glória de Deus manifestada sobre a sua vida. E o que acontece? Se Deus te dá uma missão, você precisa cumprir essa missão. Se Deus te dar uma missão, você precisa entender essa missão. Não perca a oportunidade de ver a glória de Deus. Não perca a oportunidade de ver a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Não se permita vencer pelas astutas ciladas de Satanás, porque ele vai fazer de tudo para que você não cumpra com a sua missão. Ele vai fazer isso sobre a sua vida. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, este será salvo. E quem não crer, falhar na sua missão, vai acontecer o que com ele? Será condenado. É isso que Jesus falou. Parece ser bem radical, mas não é radical, é a palavra de Deus, é sim, sim ou não, não. Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se impuserem mãos sobre os enfermos, estes serão sarados. Você tem cumprido com a sua missão? Você tem orado pelos doentes? Orado pelos enfermos? Nós temos que pensar sobre isso. Nós vemos que tudo é em nome de Jesus, para a glória dele. Mas nós somos os instrumentos. Por isso, cumpra a sua missão. Fazer a obra de Deus não pode ser algo para me agradar. Fazer a obra de Deus não pode ser algo para me satisfazer a minha vontade ou satisfazer o meu ego. Fazer a obra de Deus não pode ser uma vaidade. Carregar uma Bíblia debaixo do braço não pode ser só a minha alegria. A minha alegria precisa ser cumprir a missão de Deus. Quantos de nós nos permitimos viver uma vida superficial? Viemos à casa do Senhor, oramos ao Senhor, clamamos ao Senhor, dizimamos e ofertamos na casa do Senhor, mas na maioria das vezes estamos reclamando, estamos murmurando, estamos agindo de forma, lá no nosso oculto, onde a gente deveria orar, clamar, pedir intimidade a Deus, nós estamos reclamando, nós estamos deixando Deus de lado, nós estamos deixando a palavra de Deus de lado, nós estamos fazendo aquilo que é o contrário ao nosso chamado e à nossa missão. Quantas das vezes nós estamos fazendo isso? Quantas das vezes? É algo que a gente precisa pensar, precisamos refletir, precisamos juntos clamar ao Senhor. Eu vou pedir aos irmãos que fiquem de pé. Fiquem de pé, meus irmãos. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor meu Deus, nos leva, Senhor, agora numa atmosfera diferente, Senhor. Uma atmosfera santa, uma atmosfera cheia da Tua presença, uma atmosfera cheia da Tua graça, uma atmosfera cheia do Teu poder, aonde nenhuma obra do inferno venha prevalecer sobre a vida da igreja. Senhor, eu repreendo todo espírito contrário, eu repreendo todo espírito do sono, eu repreendo tudo aquilo, Senhor, que te desagrada, eu repreendo tudo aquilo que não é proveniente de Ti, eu expulso agora, em nome de Jesus. Amém? Amém e graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Deus lhe deu a responsabilidade. No verso 1 nós vemos que Deus deu a responsabilidade. Samuel disse a Saul, diz assim no verso 1, foi a mim que o Senhor enviou para ungir você como rei sobre Israel, o povo dele. Agora ouça as minhas palavras. Deus deu uma responsabilidade a ele. Ele falou, olha, foi o Senhor que me enviou. O Senhor me enviou para ungir você,
para ungir você com óleo. O Senhor não me chamou para brincar. O Senhor me chamou para ungir você com a poderosa presença do Senhor Jesus. Ou seja, o Senhor falou: olha, presta atenção, Saul. Presta atenção, porque eu tenho uma obra grande para fazer. Você tem a unção de Deus. Você tem a vida de Deus. Agora você tem uma responsabilidade. Agora você precisa cumprir uma missão. Meus irmãos, todos nós seremos julgados no dia do juízo. E as nossas culpas e os nossos delitos serão indesculpáveis. Deus não vai perdoar. Deus não vai, naquele grande dia, quando o Senhor chamar, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará, o Senhor não vai perdoar o seu povo. Aquele que não obedecerem, que não tiverem atento àquilo que o Espírito Santo está falando, que se não discernir espiritualmente aquilo que o homem diz que é loucura de Deus, esses homens serão condenados, irão para o inferno, e lá vai ter choro, vai ter ranger de dente, por mais que a gente fale aqui, você não possa acreditar. Mas o que eu quero te trazer é a mensagem de Deus, a mensagem que vai sarar suas feridas, que vai curar o seu coração e vai te conduzir para o céu. Aqui a gente não está para brincar, a gente está aqui para falar as verdades contidas na palavra de Deus. Pois todos nós estamos debaixo da palavra do Senhor. Todos nós andaremos e viveremos até a volta de Cristo debaixo da palavra do Senhor. E Saul precisava entender isso, e nós precisamos entender isso também. No versículo 2 e 3, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, castigarei Abimeleque pelo que fez a Israel, colocando-se no caminho de Israel, quando este saía do Egito. Portanto, vá e ataque os amalequitas, destruindo totalmente aquilo que eles tiverem. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, meninos, crianças de peito, bois e ovelhas, camelos. Isso pode ser, meus irmãos, uma coisa difícil de fazer. Isso pode ser uma coisa muito difícil de obedecer. Aliás, nos tempos atuais, isso é quase impossível de se obedecer. Mas naquela época, a época das guerras, a época onde Deus tinha um cajado pesado, onde Deus não agia com emoção, e até hoje ele não age com emoção, ele age pela razão, foi uma ordem dada a um rei, a um ungido de Deus. Mas aquele rei, o que ele faz? Ele vai desobedecer ao Senhor. Ele vai obedecer porque ele era um rei sentimental, e ele não tinha capacidade para fazer aquilo. Ei, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus não te dá um fardo maior que você não possa carregar. Deus não te dá uma ordem maior que você não possa obedecer. Deus não te dá uma orientação maior que você não seja capaz de entender. E esse foi o propósito de Deus com aquele homem. Ele tinha um plano de salvação para aquele homem. Ele disse: vai e obedeça aquilo que eu mandei o meu profeta falar. A palavra não é uma palavra fácil de cumprir, nós sabemos disso, mas era uma palavra para as pessoas que estavam dispostas a honrar a Deus. E nós precisamos estar fitos com a nossa mente em concordância com o Senhor, em sentimento, em amor, em submissão, para que nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Nem sempre Deus vai te dar uma palavra que você gostaria de ouvir, nem sempre. Nem sempre Deus vai falar algo que queiramos obedecer. O grande problema é que para que sejamos bem-sucedidos, não tem jeito, nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Não tem jeito. O nosso sucesso não é que sejamos reconhecidos nos reinos dos homens. O nosso sucesso é que sejamos reconhecidos no reino de Deus, de forma positiva. Porque de forma negativa,
nós nem seremos reconhecidos a nada. Então esse é o propósito de Deus. Ele quer que nós sejamos reconhecidos para Ele como servos obedientes, submissos, servos que amam a sua palavra, que amam ouvir a sua voz. Por isso Deus manda o profeta falar com Saul e dá uma ordem a ele, porque Deus esperava uma obediência total e não uma obediência parcial. E quantos de nós estamos vivendo isso? Nós não obedecemos a Deus com integridade. Obedecer a Deus com integridade é obedecer a Deus de forma plena, de forma sucinta, direta, eficaz. Nós obedecemos a Deus de forma parcial. Nós queremos ser como Deus, donos da nossa própria vida. Nós não queremos obedecer a Deus em tudo, mas só com uma parte. Isso para Deus, meus irmãos, é uma afronta. Isso para Deus é um frustrante. Isso para Deus é uma derrota. E aparentemente, nós vimos aqui no texto, voltando para o texto, aparentemente, parece que ele vai obedecer. Aí no verso 4, olha o que ele fala. Saul convocou o povo e fez a contagem em Teladim, 200.000 homens de infantaria, 10.000 homens de Judá. Olha só como é que ele faz. Ele sai todo empolgado, cheio de disposição. Ele já pegou todos aqueles homens. Eu já imagino ele cantando e dançando. Agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória. Sapatinho de fogo, ele estava lá, sapateando lá, feliz porque Deus estava fazendo com ele. No verso 5, Saul foi à cidade de Ameleque e pôs em emboscada no vale. Olha só, ele faz uma orientação, ele pensa, ele é chamado num culto racional. Olha, eu vou agir dessa estratégia, eu vou fazer dessa forma. Este homem provoca um cenário de obediência. Tudo estava preparado para dar certo. E eu acredito aqueles homens cantando, né, lá na emboscada, lá preparado, separando os homens. Olha, sai daí, que a gente vai pegar os amalequitas agora e a gente vai dar tudo certo. Aí ele cantava, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Aí ele estava lá, empolgadão. Só que quando a gente vê no versículo 4 até o versículo 9, aí a gente começa, Saul vai desmontar que ele não está tão disposto, ele vai demonstrar que ele não está tão disposto a obedecer assim. Porque, meus irmãos, para obedecer a Deus, tem um preço. Para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, tem um preço. E esse preço é doído. Esse preço mexe com a gente. Às vezes, para você fazer a vontade de Deus, você vai chatear seu filho. Às vezes, para fazer a vontade de Deus, você vai chatear sua esposa. Às vezes, para fazer essa vontade de Deus, você vai chatear um parente. Para fazer a orientação, para seguir a orientação do Senhor, aí nós vamos machucar os nossos familiares. Bem disse o Senhor Jesus, aquele que não nega mãe, pai, irmão, filho, em favor de mim, não é digno de mim. Jesus já sabia da fraqueza daquele povo. Ei, igreja do Senhor, cumpra a sua missão. Deus está te chamando para cumprir a sua missão. Por isso, a palavra do Senhor diz, bem-aventurados os humildes, pois é preciso ter muita humildade para ser vencido pela palavra de Deus. É preciso muita humildade para ser vencido pela palavra de Deus. Nós não lutamos para que nós não sejamos vencidos pela palavra de Deus. A realidade é essa, nós não encaramos. Aleluia. Verso 8, já estou terminando. Ele toma vivo Agag, o rei dos amalequitas. Qual foi a mensagem de Deus? Qual foi a ordem de Deus? Destrua tudo, acabe com tudo. Mas ele, por vaidade,
por falta de humildade, ele pega aquele rei, e eu não sei, acho que ele queria fazer como um fantoche, ele queria mostrar para todo mundo, ó, fui eu que peguei o rei, eu que preendi o rei. Antigamente tinha uma prática, nessa época, que furava os olhos, pendurava numa cruz, né? Cortava a pessoa toda, os inimigos, mas não, ele queria mostrar, ele levou o rei preso. E ele faz ainda mais, ele poupa os melhores rebanhos, eles poupam os melhores animais, ou seja, ele tentou fazer aquilo que o convinha, e é isso que nós fazemos com a palavra de Deus. Nós queremos fazer da palavra de Deus aquilo que nos convém. Eu entendo a palavra de Deus assim, Deus falou assim comigo, assim que eu vou fazer. Esse pastor aí não sabe de nada, ele não sabe o que está falando, e se ele continuar falando assim, eu vou sair da igreja e vou fazer um monte de coisa, ainda vou falar mal dele por aí. É isso que muitas pessoas fazem. As pessoas não conseguem se submeter ao sacerdote. Samuel foi falar com ele, Samuel ungiu ele, Samuel deu orientação de Deus para ele, mas ele não se sujeitou à palavra. E isso me faz ver o que o mundo está oferecendo. O mundo está oferecendo todas essas riquezas que nós falamos, bois, reis, mas tem crente que não consegue se abster do mundo. O mundo ainda toma conta da vida do crente. E quando eu falo do mundo, eu falo do mundo sistema. Quantos crentes têm amor ao dinheiro? E são viciados naquele jogo de azar, ficam apostando tudo quanto é dinheiro. Os crentes são viciados nesses jogos. Crentes que são viciados em fazer tatuagem. Agora os crentes querem fazer tatuagem, querem manchar o corpo, inclusive com imagens de demônios. Crentes que seguem artistas que fazem apologia às drogas, artistas que fazem apologia ao mundo LGBT, crentes que estão deixando o mundo sorrateiramente entrar nos seus corações e nas suas mentes. Ei, você tem um chamado, e o seu maior chamado é obedecer ao Senhor. Eu consigo ver em 1 João 2, 15, 17, abre para mim, Flávia. 1 João 2, 15, 17, já estou terminando, meus irmãos. Tendo feito, esse é João, esse 1 João, primeira epístola, carta de João. Aleluia. Primeira epístola de João, 2, 15 a 17. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. São os 3 pecados que derrubaram o homem no jardim do Éden. A concupiscência da carne, ele quis comer. A concupiscência dos olhos, ele viu e cobiçou as coisas que cobiçam. E a soberba da vida, o desejo de ser igual a Deus. E é disso que eu estou falando de Saul. Quando ele não obedece a Deus, ele quis ser um homem igual a Deus, e ele pega a sua missão, e joga na lata do lixo. Essa é a nossa preocupação. Essa é a nossa preocupação como servo de Deus. Versos 10 e 11. Então a palavra do Senhor veio a Samuel dizendo:
lamento haver constituído Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Meus irmãos, já pensou? Se Deus envia um anjo hoje, ou ele vem até você, Jesus Cristo vem até você, e ele diz assim: eu lamento de ter derramado meu sangue por você. Eu lamento por eu ter pagado o preço por você. Eu lamento de ter me ferido, de ter passado tantas coisas por você, porque você não me reconhece. A palavra do Senhor vai dizer que o boi conhece o possuidor, o cavalo conhece o seu homem, mas o meu povo não me conhece. Será que nós não conhecemos a Deus de uma forma para que nós tenhamos o entendimento que nós precisamos obedecê-lo? Isso é triste. Triste em ver pessoas fracassadas no reino de Deus. Esses dias eu vi um vídeo que uma moradora de rua entra numa igreja e ela está lá louvando. Eu não sei se o pastor não percebeu. Ela pediu uma oportunidade. O pastor deu a oportunidade, deu o microfone para ela. Ela entoou um louvor de forma maravilhosa. E depois ela pediu 15 minutos. E ela começou a pregar a palavra de Deus. Ela pregou com autoridade. Mas sabe o que me deixa triste? É que aquela pessoa vai sair dali e vai voltar para a rua. Ou seja, cheio do conhecimento, cheio da verdade, cheio de fé, mas presa na droga. Isso é frustrante. Eu imagino para Cristo como isso é frustrante. E assim foi na vida de Saul. Frustrante. Como é frustrante. E aí eu vou pular direto para o verso 22. Que vai dizer: porém Samuel disse: será que o Senhor tem mais prazer em holocausto e sacrifício do que no obedecer a sua palavra? Ele queria pegar aqueles animais, não vou sacrificar para o Senhor. Ele sabia que ele estava errado. Aí ele, não, vou pegar esses animais aqui, bonitão, ó, vou sacrificar para o Senhor. Aí ele fala: será que Deus tem prazer no sacrifício, nos holocaustos, no sacrifício, no que no obedecer a sua palavra? Aí ele diz: eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Ei, igreja, será que você está preferindo os sacrifícios? Será que você está preferindo os manjares desse mundo? Será que você está preferindo os pecados desse mundo? A tão somente obedecer a palavra de Deus? A tão somente se entregar a um nível mais profundo de intimidade com o nosso Deus? Obedecer é melhor do que sacrificar. Viver uma vida santa com Deus é melhor do que pagar o preço. Viver uma vida de santidade com o Senhor é melhor do que ter uma vida fora da presença de Deus. Porque o que separa o homem de Deus é o pecado, e é um pecado não obedecer a palavra de Deus. Ou seja, você tem uma única missão. A tua missão é obedecer a palavra de Deus. Tão somente obedecer a palavra de Deus, por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, por mais que você receba uma ordem, que você acredite que você não for capaz, obedeça a palavra de Deus. É isso o teu chamado. Nós temos um chamado para glorificar o nome do Senhor. Eu digo mais ainda. Teve um homem cujo qual nós nos inspiramos a ele. Nós somos a imagem dele, porque nós somos chamados de cristãos. Cristão significa pequenos cristos. O nosso mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que padeceu na cruz do Calvário, ele foi obediente até o fim.
E Ele foi obediente, Ele se entregou à morte por amor da tua igreja. Foi por amor a nós, e nós não podemos negligenciar isso. Todas as vezes que olharmos para a cruz, nós temos que pensar, olha, a morte do Senhor Jesus não foi em vão, o sacrifício do Senhor Jesus não foi em vão, foi para me salvar, foi para que eu tenha vida, e vida com abundância em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero que você fique de pé. Amém? Fica de pé. Coloca a mão no seu coração. Eu creio que Deus quer ministrar propósito sobre a sua vida. Aleluia. Com um ato de fé, estenda a sua mão para frente. Estenda assim para o alto, bota assim para o alto. Fala assim, repete comigo: Senhor Jesus, derrama sobre mim a tua Shekinah. Derrama sobre mim o teu poder. Derrama sobre mim a tua graça. Derrama sobre mim a tua misericórdia. Senhor, unge as minhas mãos. Dá poder às minhas mãos, pois eu vou colocar no meu coração. E quero receber a minha cura interior. Coloca a mão no seu coração e aperta bem forte. Aleluia, Senhor. Senhor Jesus, por um ato de fé, Senhor, eu uno a minha fé com a fé de cada irmão, de cada pessoa aqui representada, Senhor, e clamo a Ti, porque eu sei que o Senhor responde. Senhor, ouve o clamor da Tua igreja. Cada um, Senhor, tem uma necessidade. Cada um tem uma luta, uma peleja, seja com um filho, seja com o esposo, seja no trabalho, Senhor, seja falta de emprego, seja uma enfermidade, seja, Senhor, qualquer coisa, Pai. Se tem parentes cerceados de suas liberdades, se tem pessoas, Pai, que estão cativas, oh Deus, eu uno a minha fé com a fé da Tua igreja e lhe peço, Senhor, para que o Senhor venha me reverter de poder, me reverter de graça, que o Senhor venha acender a chama do meu coração, que o Senhor venha acender, Pai, a chama do altar, que o Senhor edificaste no meu coração, para que eu tenha força, Senhor, para que eu tenha força, Senhor. Senhor, na maioria das vezes, ó Pai, eu estou sentindo desfalecido, eu estou sentindo que não tenho mais força. Eu tenho pregado, eu tenho falado, eu tenho sido conduzido a fazer a Tua obra, a cumprir com a Tua missão, mas, Senhor, parece que na maioria das vezes nada está funcionando, parece que o Senhor não está me respondendo, parece que o Senhor não está me escutando. Senhor, por favor, Senhor, opera Teu milagre. Começa o Teu milagre em mim, Senhor. Começa o Teu milagre em mim, Senhor. Aviva a minha fé, renova a minha alma, renova meu entendimento, renova, Senhor, renova, Senhor, renova com fogo santo de Deus, fogo santo de Deus, o fogo que queima toda a enfermidade, o fogo que queima, que consome tudo aquilo que não for proveniente de Ti. Se for alguma chaga, Senhor, se for alguma mazela, queima, Senhor, queima nesse lugar, Senhor, queima nesse lugar, Senhor, queima nesse lugar, Senhor. Fogo santo de Deus que vem do céu, aquele mesmo fogo, Senhor, que consumiu aqueles 450 profetas de Baal, eu repreendo em nome de Jesus. Se for algum espírito contrário, alguma ação do inferno, eu repreendo em nome de Jesus e declaro ao Senhor liberdade ao Senhor. Por isso, Pai, agora, Senhor, opera a Tua obra, Senhor, no meu filho, na sua esposa, no marido, Senhor. Opera, Pai, naquele que está cativo, cerceado de sua liberdade. Opera naquele, Senhor, que está no hospital. Opera naquele, Pai, que está sedento da Tua palavra. Opera naquele que está preso nas drogas, preso no álcool, preso, Pai, em cadeias e grilhões. E despedaça, Senhor, cadeias e grilhões, através da fé dessa oração, Senhor. Queima, Senhor, despedaça, destrona toda a hoste do inferno.
em nome de Jesus. Mas acima de tudo, Pai, eu lhe peço que o Senhor venha derramar a tua Shekinah sobre nós. Derrama sobre nós, Senhor. Derrama de uma forma, ó Pai, que nós não conseguiremos ficar de pé, pois tamanha vai ser a tua glória sobre nós, em nome de Jesus.